O caminho para alcançar Deus. Ansiar por Ele. Mahimacharan disse: o que devemos fazer para alcançá-lo? Veja, o assunto é sempre esse, porque parece uma coisa muito distante, né? Sri Ramakrishna responda: não é que você possa alcançá-lo fazendo isso e não fazendo aquilo. Depende de sua graça. No entanto, você precisa agir com um coração ansioso. Ansiar por ele traz a sua graça. Deus é um ser, então o ser tem vontade. Veja, se Deus fosse uma impessoalidade, uma ideia do bem genérico, ele não teria vontade nenhuma. Ele seria um lugar na qual você chegaria. Então dependeria de você. Viu, adepto do caminho do Jnana Yoga? Qual é o ensinamento do Advaita Vedanta? Você mentaliza Mahavakyas. Eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E você se torna aquilo. Não tem vontade nenhuma de Deus. É você realizar o trabalho de se desprender da ilusão. Sri Ramakrishna aqui ensina algo absurdamente diferente. Dizendo, não tem nada a ver com isso. Deus é um ser que tem uma vontade. Se ele não quiser se mostrar para você, ele não se mostra. Contudo, se você desejar ele loucamente, ele se mostra. Então não é que você manufature meios, mas se você constrói em você o anseio, este anseio é a base para que você conheça Deus. Ansiar por ele traz a sua graça. Veja, é desejo por Deus que faz com que Deus queira lhe dar a sua visão, o seu conhecimento. Muito bem. É preciso oportunidade, a companhia de pessoas santas, discriminação, encontrar um verdadeiro preceptor. Talvez o irmão mais velho assuma a responsabilidade da casa, ou a esposa seja espiritual e muito virtuosa, ou talvez a pessoa não seja casada e não tenha se envolvido na vida familiar. Acontece quando há situações como essas. Sendo concreto aqui. Sri Ramakrishna está dizendo, mas a vida permite meios de você se aprofundar nessa busca. Se você se junta com pessoas que verdadeiramente amam a Deus, porque se você for para um ambiente religioso, por exemplo, que as pessoas estão falando sobre todas as coisas, menos buscar a Deus, convenhamos, não vai ajudar. Talvez você se torne até um piedoso religioso. Você vai à missa, você vai ao templo, você vai à mesquita, você vai ao ashram, e ali você está aprendendo coisas éticas, coisas morais, coisas corretas. Mas nada é a respeito de você ganhar anseio por Deus. Não são essas pessoas santas aqui, ok? Não é dessas pessoas que Sri Ramakrishna está falando. Está falando daqueles que são muito ardentemente desejosos de Deus e que já tiveram, inclusive, experiências. Viram o peixinho sair. Respingou um pouco da água neles. Com essas pessoas, você tem uma transferência de anseio. Elas têm essa capacidade. Eu já contei aqui, não é? Em uma época da minha vida, eu estava muito integrado dentro de um organismo religioso. Eu era uma pessoa muito séria nesse caminho religioso, muito empenhado, esforçado em ser bom religioso. Mas eu era uma pessoa sem a experiência do fervor por Deus. Eu era muito fervoroso pela igreja. Acontece que certa vez eu vi uma entrevista realizada alguns anos antes, precária entrevista, em um outro idioma, mas que eu podia compreender, com um santo, o ancião Tadeu de Vitovinica, a qual eu nunca tinha ouvido falar, porque ele não era muito badalado. Porque os grandes santos badalados naquele caminho eram os rigoristas, eram os tradicionalistas, eram os milagreiros. Não, o ancião Tadeu não era esse. Mas o ancião Tadeu, falando a respeito apenas e tão somente de mansamente buscar anseio louco por Deus. Você pode achar uma contradição. Loucamente, mansamente, tudo junto. Pela sua presença, fala, transformou a minha mentalidade de muitas maneiras.
em muitos aspectos, de que eu posso dizer para vocês que após ter contemplado o seu darshan, que suas palavras, coisas foram dissolvidas na minha mente, no meu coração, a qual eu nunca mais pude recorrer a elas. E uma nova possibilidade se deu, através de um contato extremamente artificial, né, com o santo. Imagine você, então, se você tem a presença. Então, leitura devota de uma conversa como essa de Sri Ramakrishna pode significar estar na presença de pessoas santas, uma entrevista como essa, coisas assim. Porque tal é o poder dessa espiritualidade. Melhor, é claro, se você tem mais proximidade, ok? Discriminação. O que é discriminação? Segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna. É dizer, não isso, não isso. Não. É dizer, ó Senhor, eu percebo que este corpo perecível não é meu. Eu percebo que esse mundinho da minha identidade não é meu. Eu percebo que essa civilização e sociedades são transitórios e nada disso é verdadeiro. Eu então percebo que tudo é seu. Eu percebo que o Senhor é o agente através de todas as coisas. Eu percebo que eu sou a máquina e o Senhor é o agente. Eu percebo que eu sou a carruagem e o Senhor é o cocheiro. Ó Senhor, isso é discriminação. Isso é discriminação, segundo Sri Ramakrishna. Não é pensar nas Mahavakyas do Advaita Vedanta. Não é pensar no nada. Já viu esse pensamento? Pensar no nada, dormindo. Não é pensar no nada. É meditar a respeito de que verdadeiramente nenhuma dessas coisas que constantemente se transformam tem substância concreta. Elas estão sempre muito fluidas. O único que é estável é o Supremo Senhor. Isso é discriminação para Sri Ramakrishna. Então é se aproximar de pessoas que tiveram conhecimento pessoal de Deus, realizar esse esforço intelectual para entender que verdadeiramente tudo é transitório, apenas Deus é eterno, encontrar um verdadeiro preceptor. O preceptor, encontrar um verdadeiro preceptor é uma graça. Disse Sri Ramakrishna em outras oportunidades. Quando você realizou essas coisas, o preceptor aparece para você. Ele ensina para você o caminho. Vocês conhecem a historinha, né? 10 jovens saíram em uma peregrinação espiritual e o mestre deles falou: você conta sempre os seus irmãos de tempos em tempos para saber se vocês estão em 10. E ele caminhou, uma hora eles atravessaram um rio e quando chegaram na outra margem foram se contar. E aquele jovenzinho contava todos os seus irmãos e ele não se contava. Então ele contava sempre 9. E aí ele ficou louco, falou: nossa, perdemos um! E aí o outro se revisou, foi no lugar dele, fez o mesmo erro e eles ficaram loucos, procurando, e tristes e chorando. Falaram: oh, perdemos um dos nossos irmãos. Aí apareceu um homem de fora e falou assim: crianças, o que vocês estão chorando? Eles falaram: porque nós perdemos um dos nossos companheiros. E o homem falou: quantos vocês eram? Ele falou: somos 10. Mas agora só somos 9. E o homem olhou, contou, viu, tem 10. Ele falou assim: não, olha, o seu amigo está aí no meio de vocês. E os jovens falaram: poxa, o senhor está tirando com a nossa cara? Nós estamos aqui sofrendo. Ele falou: não, não, querido, vem cá, eu vou te mostrar. Faz uma fila aqui. Vem você, vem pra cá, conta. O garoto contou e falou: viu, só tem 9. Ele falou: tá bom, agora conta você mesmo. Aí o garoto: 10. Outro experimentou e aí eles perceberam que eles só estavam errando a conta porque eles não estavam se contando. Aqui tem um ensinamento sobre o Atman, né? Você está também contando que você precisa da orientação de alguém de fora, que é o preceptor espiritual. Ele viu de fora o que você não podia ver, você está muito engajado aqui, então você precisa desse instrutor. É um ensinamento, é claro que essas crianças são muito bobinhas, né? Os meus filhos veem essa história, acham super engraçado. É claro que isso é uma analogia a respeito da nossa necessidade perante o mundo, e que nós precisamos de um orientador. Mas o orientador vai aparecer dependendo da graça de Deus. Nós não podemos, né, exatamente forçar isso. Discriminação nós podemos trabalhar. Não é? Aí continua Sri Ramakrishna. Talvez o irmão mais velho
assuma a responsabilidade da casa, ou a esposa seja espiritual. O que ele está querendo dizer com isso? Muitas vezes é difícil você praticar essas coisas, buscar Deus e praticar coisas, né? Ficar muito tempo mergulhado nisso, porque você tem que sustentar a sua casa. Mas às vezes você tem apoios, às vezes você tem condições materiais que lhe permitem. Se você é casado, por exemplo, e o seu cônjuge, ele precisa estar com você nesta brincadeira de querer ser espiritual. Sri Ramakrishna diz muito claro, se você é casado com alguém e a outra pessoa não é nada espiritual, e você é muito, esse casamento vai fracassar e a sua vida vai fracassar também. Inclusive a sua busca. Por isso que é necessário conhecer as pessoas. Então você precisa adequar isso. E essas condições de vida são as condições que nós não podemos determinar em tudo. São também elementos kármicos aqui. Muito bem. E talvez, ou talvez a pessoa não seja casada, por exemplo, a pessoa não tem vínculos. Mais fácil. Mais fácil. Não sejamos bobos, dizer que não é mais fácil. Se você não tem grandes responsabilidades, é mais fácil você se impregnar dessa busca. E talvez não tenha se envolvido na vida familiar. Acontece quando há situações como essas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É que as oportunidades são importantes. Sri Ramakrishna não é alguém alheio à concretude. E é por isso que ele dá instruções para pessoas que não têm essas condições, e falando aos pouquinhos, acrescenta elementos de verdadeira busca. Né? Muito bem. Continua com a sua explanação a respeito desse tema. Uma pessoa estava muito doente na casa de um homem em estado crítico. Alguém disse, quando começa a chover, quando a estrela Svati está ascendente e a água da chuva cai em um crânio, e se uma cobra venenosa, enquanto persegue um sapo, ataca, e no processo o sapo salta e o veneno da cobra cai no crânio, então, se um remédio preparado com esse veneno for dado ao paciente, o paciente pode ser curado. Veja que complicado pra caramba. Tem que ter uma verdadeira estrela lá específica. Tem que estar chovendo. Tem que a chuva cair no crânio. Tem que passar uma cobra. Ou seja, o que ele está falando aqui? Condições. Circunstâncias. Para curar uma doença, ok? Todas essas condições estão presentes. Ele está fazendo aqui uma alusão às condições da vida ideal. Né? Agora, após consulta astrológica do dia, horário e conjunção dos astros, um membro da família do paciente partiu com o coração ansioso em busca destas coisas. Ele realmente viu um crânio humano e em pouco tempo caiu uma chuva torrencial. O homem então disse, ó Senhor, encontrei o crânio de uma pessoa morta e também choveu durante a ascensão desta estrela, Svati. E a água da chuva também caiu no crânio. Agora, Senhor, conceda-me sua graça e obtenha o resto dos artigos. Ele estava refletindo com anseio quando viu uma cobra venenosa se aproximando. O homem ficou extremamente feliz. Ele estava tão animado em seu coração, começou a bater forte. Ele disse, ó Senhor, agora a cobra chegou e os muitos artigos, todos eles foram adquiridos. Por favor, me dê os artigos restantes também. Enquanto ele estava orando assim, eis, veio um sapo e a cobra começou a persegui-lo. Assim que se aproximou do crânio para atacar o sapo saltou sobre o crânio e o veneno da cobra caiu no crânio. O homem então começou a bater palmas e a dançar de alegria. Então eu digo que tudo pode acontecer se alguém deseja. Veja, vamos entender essa história. Uma pessoa da sua família está muito doente. Você descobriu que se você, no dia em que uma estrela tal apareceu no céu, e nesse dia for chuvoso, você encontrar furtivamente um crânio humano, e a água dessa chuva, no dia dessa estrela, cair no crânio, e você, ao mesmo tempo, conseguir a presença de um sapo, de uma cobra, e o veneno dessa cobra cair no crânio que foi tocado pelo sapo, você pode pegar desses elementos o remédio para curar o seu parente. Aí o que você faz? Você procura saber quando vai aparecer no céu essa estrela. E vai esperar o dia de chuva. Você foi atrás dessas coisas absolutamente difíceis e encontrou um crânio e disse, oh meu Deus, está tudo acontecendo, mas me dá as outras coisas, assim. E as outras coisas apareceram. O que Sri Ramakrishna está dizendo aqui? Talvez você não tenha contato com pessoas santas. Talvez você não tenha
um preceptor espiritual, um guru qualificado. Talvez essas coisas não estejam à sua mão. Mas se você ansiar profundamente por isso, por Deus, e a cura aqui, ok? Se você ansiar muito, essas coisas serão dadas a você. Nas circunstâncias da sua vida, elas vão aparecer. É a graça de Deus. Ou seja, Deus não vai dar a você simplesmente a visão. Deus vai dar a você os meios de você realizar esta obra, de caminhar pelos 7 portões. Ok? É isso. Muito bem.